Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 11. Nos diz assim a palavra do Senhor: Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Podem sentar. Meus amados irmãos, a nossa mensagem desta noite tem como título o seguinte: a esperança que não confunde. A esperança que não confunde. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, aqui no capítulo 5 da carta que ele escreve aos Romanos, para a igreja em Roma, ele inicia no versículo 1 dizendo o seguinte: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo inicia esse capítulo aqui, trazendo essa boa nova de salvação, mostrando-nos que o quê? Aqueles que creem em Cristo, já entregaram suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, estes estão justificados dos seus pecados diante de Deus, e agora eles passam a ter paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós chegamos no versículo 2, o apóstolo Paulo continua trazendo outra grande verdade para as nossas vidas. É que nós obtivemos, igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos em quê? Na esperança da glória de Deus. Mas, amados irmãos, mesmo assim, no versículo 3, o apóstolo Paulo diz: mesmo nós, já estando justificados, sabendo dessa boa nova de Deus para as nossas vidas, nós passamos a ter paz com Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós agora já obtivemos essa graça de termos acesso à esperança da glória de Deus, mas Paulo diz também que nós não estamos imunes. Esta paz, essa esperança da glória,
não nos isenta de enfrentarmos tribulações em nossas vidas. Ele diz, e não somente isto, versículo 3, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. E Paulo vai mostrar aqui algo maravilhoso, sabendo que a tribulação produzirá naqueles que creem em Jesus Cristo perseverança. A perseverança vai trazer ou gerar experiência. E a experiência trará para a vida dos remidos, dos crentes em Jesus Cristo, cada vez mais uma esperança que jamais eles serão ou pode ser confundida. Então, amados irmãos, o sentido bíblico aqui da palavra esperança está relacionado à certeza que nós crentes podemos ter de que aquilo em que nós cremos no Evangelho ou acreditamos irá acontecer como Deus nos fala através das Escrituras Sagradas. Trata-se de uma confiança espiritual que excede todo o nosso entendimento. Nós podemos ter esta certeza, nós podemos ter esta esperança e esta fé, porque em nossos corações, nós o que cremos, há muito mais do que apenas um desejo, uma emoção ou uma crença, pois o próprio Deus passa a habitar em nós. Quando nos tornamos cristãos, Jesus derrama o Espírito em nós, como um presente de Deus para nos santificar, fazer de nós parte do mesmo corpo e habitar dentro dos nossos corações. E Paulo acrescenta ainda mais uma coisa, a lista de bênçãos que vem da presença de Deus. Ele começa com o amor do Pai. E isto não é algo que apenas temos, mas que Deus continua renovando em nossas vidas através do Espírito Santo, como Jesus nos promete na sua palavra. Então, amados, a esperança que não confunde é a base da nossa segurança espiritual em Cristo Jesus. Paulo aqui está falando de uma esperança já amadurecida pela prática da fé. Porque as tribulações trará perseverança, a perseverança vai gerar experiência em nossas vidas, e a experiência gerará cada vez mais uma esperança amadurecida pela prática da fé, pela qual nós cremos na santa bendita palavra de Deus. Então, amados, a nossa mensagem eu quero dividir nesta noite em 3 respostas, pela seguinte pergunta: por que essa esperança não pode ser confundida? Ou por que essa esperança não confunde? Em primeiro lugar, o primeiro motivo porque essa esperança não pode ser confundida está aí no versículo de número 5. Veja só: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado ou nos concedido. Então, amados, essa esperança que pela prática da fé
essa esperança amadurecida, ela não pode ser confundida, porque, primeiramente, quando cremos no Evangelho, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Observe uma verdade aí, amados irmãos, que Paulo diz, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. O amor é derramado no presente. O verbo está no presente. O amor de Deus nos é dado por Ele continuamente. Não para de ser derramado. É como uma fonte que nunca mais vai acabar nos corações dos salvos. E isso é uma ação interna do Espírito Santo dentro daqueles que já entregaram suas vidas a Jesus. Ele é derramado diretamente nos corações dos crentes. Não depende das condições exteriores que vivemos. O amor passa a brotar dentro de nós. Não importa o nosso estado de saúde, não importa a nossa idade, a nossa condição social atual, o amor de Deus nos enche, porque o Espírito Santo de Deus passa a morar dentro do coração dos crentes. E o apóstolo Paulo aqui está apenas escrevendo aos romanos, confortando aos romanos, se cumprindo assim o ensinamento que foi dado aos santos apóstolos por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não desmarquem aí esse texto. Abram comigo aí 2 textos. Abra aí em João capítulo 7. João 7, versículo 38 e o versículo 39. Veja o que Jesus aqui nos mostra no Evangelho de João. João capítulo 7, versículo 38 e o 39. Jesus Cristo diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E o que é isso? Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. E Paulo aqui, ele mostra a ação interna do Espírito Santo na vida dos crentes. A água que Jesus nos dá jorrará em nossos corações, em nossas vidas, que será por toda a eternidade. Enquanto nós estivermos aqui e durante toda a eternidade, o amor de Deus será continuamente derramado nos corações de nós que cremos no santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É a palavra de Deus que diz isso. Volte um pouco aí, capítulo 4 de João aí. Veja o que Jesus disse à mulher samaritana. Jesus, quando está evangelizando a mulher samaritana, aquela pecadora. João 4, versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É isto, amados. No momento em que nós cremos no Evangelho, Deus nos concede o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor até o dia que Jesus virá nos resgatar. Isto está lá em Efésios capítulo 1, versículo 13.
depois de ter escritos no Evangelho da promessa, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor do Senhor até o dia do nosso resgate. Então, amados, o Espírito Santo já nos foi concedido a nós que cremos no Evangelho da salvação. Porque o Evangelho, diz o apóstolo Paulo, no início da sua carta, é o poder de Deus para que todo aquele que nele crê. Eu pergunto a você que está nesta noite, você já creu no Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Você já recebeu essa promessa de Deus Pai em sua vida, em seu coração? Creia no Evangelho. Creia na promessa de Deus que é Jesus Cristo, e Ele derramará o Espírito Santo no seu coração e jorrará por toda a sua vida, por toda a eternidade. O amor de Deus, Ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo passa a habitar em nós desde o dia da nossa conversão, de forma graciosa, de forma permanente, de Deus habitando em nossas vidas. Por isso que a nossa esperança não pode ser confundida. Pode vir tribulação, a tribulação vai gerar em nós perseverança, a perseverança vai gerar em nós experiência, e essa experiência cada vez mais esperança na glória de Deus. E aqui, amados, podemos crer na palavra de Deus, para que a nossa esperança pudesse ser confundida, seria necessário desfazer a obra do Espírito Santo em nós, mas isso nunca irá acontecer, porque Deus é o Deus que vela pela sua promessa. Não pode acontecer. Nossa esperança, a esperança da glória de Deus em nossas vidas, não pode e nunca poderá ser confundida, porque somos banhados pelo próprio ser de Deus. Uma vez que Deus é amor, nada pode ser desfeito em nossas vidas. E Paulo escrevendo também em outro texto, abram aí, mais adiante, não desmarquem aí em Romanos. Veja o que é que diz aí, 1 Coríntios, capítulo 1. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 4, o versículo 8 e o versículo 9. Veja o que é que diz. 1 Coríntios 1, versículo 4. Sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, ou seja, aos crentes da igreja de Corinto, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Agora o versículo 8 e o versículo 9. O qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz: fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas vejam também aí em Filipenses capítulo 1, também, mais adiante aí, passe aí Coríntios, Gálatas, Efésios, e abra lá em Filipenses, capítulo 1. Versículo 6. Veja o que é que Paulo diz. Estou plenamente certo. Paulo tinha plena certeza de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, amados, para que a nossa esperança, a nossa experiência que já temos com Deus, nós já cremos,
A nossa perseverança, que perseveramos todos os dias na palavra de Deus, para que essa esperança pudesse ser confundida, seria necessário desfazer a obra do Espírito Santo em nós. Mas Paulo diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Até um dia, ou Jesus vindo nos buscar, ou nós partindo, ou indo para Ele através da morte. Deus há de completar a obra que Ele começou em nossas vidas. Nós, crendo no Evangelho, o Espírito Santo é nos dado, e o amor de Deus continuará sendo derramado em nossos corações. Isto é que é graça, isto é que é Evangelho. Essas são as boas novas de salvação. E você que ainda não firmou esta verdade em seu coração, creia no Evangelho. É a única esperança da vida eterna, Cristo Jesus. Passe a ter paz com Deus. Tenha consciência dos seus pecados, já estão justificados, já foram pagos por Cristo. Você vai passar a ter paz com Deus. Você vai ter paz consigo próprio e você vai ter paz com o seu semelhante. Neste mundo tão atribulado em que estamos vivendo, esta é a boa nova do Evangelho. Passe a ter paz com Deus. Saiba que os seus pecados já estão cancelados, já foram pagos por Cristo, lá na cruz do Calvário. Passe a ter paz consigo próprio. Você já sabe onde você vai morar eternamente. E enquanto você viver aqui, o amor de Deus vai ser derramado em seu coração. Sabe para quê? Para que você possa ter a paz com o seu próximo e glorifique o nome de Deus aqui nesta terra. Esta é a boa nova de salvação. Por isso que a esperança da glória de Deus, ela não pode ser confundida, porque o amor de Deus, ele continua todos os dias derramado nos corações dos cristãos, dos que estão em Cristo. O Espírito Santo habita dentro desses que creram no Santo Evangelho. Então, em primeiro lugar, o primeiro motivo por que essa esperança não pode ser confundida é porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Mas o segundo motivo que Paulo nos mostra que essa esperança não pode se confundir é o que está aí no versículo 6 ao versículo 8 do texto que nós lemos. Veja o que é que diz. Romanos 5, versículo 6 ao versículo 8. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o segundo motivo por que essa esperança não pode se confundir é porque Cristo morreu por nós que somos pecadores, inimigos de Deus. O apóstolo Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, diz que Cristo não morreu por alguém que merecia o amor de Deus. Ele nos mostra o contrário. Paulo nos mostra, diz quem nós somos. E no versículo 6, Paulo diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos
ímpios, fracos, ímpios. No versículo 8 diz que pecadores, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nós, antes de crermos no Evangelho, Cristo veio ao mundo para morrer pelos fracos, pelos ímpios, pelos pecadores e pelos inimigos de Deus. Já parou para pensar nisso? Que eu e você éramos fracos, ou somos fracos, não fisicamente, mas moralmente. Somos fracos, ou seja, éramos incapazes de resgatar a nós mesmos da condenação que o pecado impõe sobre as nossas vidas. Nós somos fracos, amados irmãos. Nós não podemos nos resgatar a nós mesmos da condenação que o pecado trouxe a mim e à sua vida. Mas Cristo fez isto por mim e por você. Mas Ele chama também de ímpios. E o que é isso? Em vez de sermos amorosos com Deus, nós nos rebelávamos continuamente contra Ele e a sua palavra. A impiedade aqui no sentido religioso é a desatenção para com Deus e para com os seus mandamentos. Ímpio é isso. O sentido bíblico da palavra impiedade é a desatenção para com Deus e os seus mandamentos. Assim éramos nós, fracos, ímpios. Mas também diz no versículo 8 que Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A oferta foi de Deus, embora que os pecados fossem nossos. Já parou para pensar nisso? A oferta pelo pecado veio de Deus, seu Filho. Mas os pecados eram nossos, porque em seu Filho não tinha pecado. Jesus Cristo não habitou pecado na vida dele. Mas Deus mandou uma oferta para mim e para você, pelos nossos pecados. Nossos pecados! Porque a Bíblia diz, em todas as coisas foi Cristo tentado, mas sem pecado. Ele carregou, amados, Jesus Cristo, a penalidade que os nossos pecados merecem ou mereciam. E no versículo 10, veja o que é que diz. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Irmãos, não só ímpios, não só fracos, não só pecadores, mas também inimigos de Deus. O homem natural, ele é inimigo de Deus. Éramos, por natureza, hostis a Deus. Por isso que Paulo aqui, lá em Romanos 8, 7, diz, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois os que estão na carne não podem agradar a Deus. E Paulo diz para os crentes de Roma, mas vós não estáis na carne, e sim no Espírito, porque o Espírito Santo habita dentro de vocês. Vivam no Espírito, e jamais satisfareis a vontade e os desejos da carne. Então, amados, a morte de Cristo prova o amor de Deus para conosco.
Ele morreu por nós, pecadores. Ele morreu em nosso lugar e a nosso favor. Fracos, ímpios, pecadores e inimigos de Deus. É isso que nós somos diante de Deus. Por isso precisamos recorrer, crermos no Evangelho e entregarmos nossa vida a Jesus. É o único meio de sermos justificados mediante a fé por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso é a prova cabal do amor de Deus, baseada no fato histórico, irremovível, chamado crucificação do Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E voltando aqui novamente, para que a nossa esperança pudesse ser confundida, que não pode, seria necessário desfazer o escândalo da cruz. Não foi pelos bons, nem pelos justos, mas os fracos, os ímpios, os pecadores, os inimigos de Deus, que Cristo morreu. Esses somos nós. Nós somos carentes e necessitados da graça de Deus em nossas vidas. Somos justificados, salvos pelo seu sangue. A condenação do nosso pecado em Cristo é a declaração do perdão de Deus a cada um de nós. Seremos salvos da ira de Deus. No dia do juízo, não haverá condenação para nós, o que estamos em Cristo Jesus. Promessa do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Pois nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? A declaração do perdão de Deus a nós, Cristo autenticou lá na cruz do Calvário. Quer ver essa verdade? Abram comigo aí Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e o versículo 14. Veja que o apóstolo Paulo vai dizer aos crentes da igreja de Colossos. Colossenses 2, 13 e 14. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, preste atenção, vos deu vida juntamente com ele. Ele quem? Cristo. Perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Irmãos, que coisa maravilhosa. Cristo, tínhamos um escrito de dívida contra Deus, os nossos pecados. Cristo vem, como diz aqui Paulo, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Para o pecador ser justificado diante de Deus, ele tinha que cumprir toda a lei de Deus escrita na palavra. Homem nenhum conseguiu nem conseguirá, a não ser um que cumpriu em nosso lugar. Este se chama Jesus, o justo que morreu pelos injustos. E isto ele fez por nós, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando lá na cruz. Então, amados,
Ninguém pode desfazer o que Deus fala na sua palavra. A condenação dos nossos pecados, Cristo pagou lá na cruz do Calvário. A declaração do perdão de Deus a nós se chama Cristo Jesus. Ele ofereceu como sacrifício vivo e santo a Deus pelos nossos pecados. Você já crê nessa verdade? Você pode estar dizendo, eu creio, mas será que você já entregou a Ele a sua vida mesmo? Como é que você que diz que crê e não assume um compromisso com Cristo? Faça isso hoje. Decida-se para Cristo, porque Ele é rico em perdoar. Não há outro Deus que possa salvar a sua alma. Como eu falei anteriormente, nós não podemos justificar os nossos pecados diante de Deus. Apenas Cristo fez isto por nós lá na cruz do Calvário. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, tantas pessoas têm medo de partir para a eternidade, porque não sabem onde vão habitar ou qual será o seu destino eterno. Mas o cristão, aquele que está em Cristo, ele sabe que partindo desta vida, ele estará para sempre a habitar com Cristo. Muito melhor do que está aqui neste mundo. Aí você passa a ter paz com Deus, consciência que você já foi perdoado dos seus pecados, foi cancelado seu escrito, e você passa a ter paz de espírito dentro de você mesmo. E esse amor que é derramado em nossos corações, você vai passar a desfrutar aqui nesta vida ainda, enquanto Cristo não voltar, ou você ainda não partindo, talvez pela morte. Então, este é o segundo motivo, né? Porque a nossa esperança não pode ser confundida. Primeiro, porque quando nós cremos no Evangelho, o Espírito Santo de Deus é derramado, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Segundo, Cristo morreu por nós, fracos, ímpios, pecadores e inimigos de Deus. Não tem que desfaça esta obra. Para que essa esperança fosse confundida, seria necessário desfazer o escândalo da cruz. Mas ninguém pode desfazer, porque Deus uma vez falou e assim será cumprido por toda a eternidade. Mas o terceiro e último motivo, porque esta esperança não pode ser confundida. Versículo 10. A última parte. Diz que a primeira parte diz que nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho. E ele diz, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Fomos agora, nós que cremos, reconciliados com Deus. Antes éramos inimigos. Deus tinha todo o direito de nos condenar. Mas, por intermédio de Cristo, nós somos reconciliados com Deus. Se Ele nos redimiu, se Ele se reconciliou conosco, quem poderá nos condenar ou separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus em nossas vidas? Quem? Paulo vai dizer isso lá em Romanos capítulo 8, versículo 34 e 9. Será morte? Será tribulação? Angústia ou perseguição? Nada, totalmente nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus em nossas vidas. Em outras palavras, amados irmãos, podemos viver
uma esperança abundante, mesmo durante as tribulações, porque ela está garantida na eternidade por Deus. Para que essa esperança falhasse ou pudesse ser confundida novamente, seria necessário desfazer o julgamento do próprio Deus realizado em Cristo Jesus a nosso favor. Mas isso não é possível. Aí podemos dizer aleluia e glória a Deus. Está escrito lá em Isaías 53, diz que Deus agradou moer o seu filho, enfermar até a morte. O julgamento de Deus é este, que Jesus Cristo veio ao mundo. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue, jamais andará nas trevas, mas ele andará por toda a luz. É impossível desfazer o julgamento do próprio Deus realizado em Cristo Jesus a nosso favor. Foi Deus que decidiu assim, dando assim oportunidade aos pecadores para serem salvos. Deus amou infinitamente os objetos da sua ira, daqueles que correm e se apegam a Cristo, passam a amar o Filho. A ira de Deus jamais será derramada sobre a vida desses que estão em Cristo Jesus. Mas aqueles que continuam rebeldes contra o Filho, a ira de Deus, no dia do julgamento, será derramada sobre a vida destes que não querem assumir um compromisso com Jesus Cristo. Mas pastor, o senhor está dizendo isso? Abram comigo lá nas Escrituras. O próprio João vai dizer isso novamente. Abram comigo, João capítulo 3. João capítulo 3. Versículo 35 e o 36. Versículo 35, primeira de João, ou melhor, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 35 e 36. Diz assim: o Pai ama ao Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, preste atenção, viu? Quem crer no Filho não vai ter, não. Passa a ter a vida eterna. Está no presente. Tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É a palavra de Deus. Não é a palavra do pastor Valls, nem da Igreja Congregacional Conservadora das Malvinas. Quem crer no Filho passa a tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Eu faço uma pergunta para você que está me ouvindo nesta noite. Você que não entregou sua vida a Jesus. Você quer passar até a vida eterna a partir do momento que você crê, talvez aí neste momento, ou você quer permanecer sobre a ira de Deus sobre a sua vida e será concretizada lá no dia do julgamento? Responda para você mesmo. A palavra de Deus, ela não mente, ela não volta atrás. Está lá escrito, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta. Por acaso, ele prometendo não cumprirá? Vai se cumprir. Jesus Cristo disse: passará os céus e a terra, mas a minha palavra se cumprirá.
Então, para nós que já temos Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador, estamos em plena comunhão com Ele, estamos em paz com Ele, ajoelhemos aos pés do Senhor Jesus Cristo e dizer: Senhor, a Ti seja dada a honra, a glória e o louvor. Porque era um fraco, um ímpio, um inimigo. Por causa de Ti, Senhor, eu fui reconciliado com o meu Criador. Será que você vai permanecer sobre a ira de Deus sobre a sua vida? Você que ainda não se voltou para Cristo, não se entregou ainda a Jesus Cristo? Será que você vai continuar ainda rebelde contra os ensinamentos de Cristo? Você que está distante de Deus, não está em comunhão com Deus, volte para Deus, se reconcilie com Deus, porque Ele é rico em perdoar. Enquanto você está em vida, ainda há esperança. Porque a Bíblia diz que morreu, segue-se a juízo. Então, amados, toda a inimizade foi abolida. E podemos desfrutar, nós que cremos, e você que ainda não creu, você pode crer, entregar sua vida a Jesus. Desfrutar de graça sobre as nossas vidas. Por isso que a Bíblia nos chama, ou melhor, nos ensina, que a cruz de Cristo, quando estamos em Cristo, nos dá o direito agora de chamar nosso Deus de Pai. Está lá em Romanos 8,15. Por intermédio de Cristo, Jesus nos colocou na presença de Deus. Agora, a fonte de toda a nossa esperança e alegria deve estar em Deus. A alegria que temos no coração é a alegria do perdão de Deus. Esta é a verdadeira alegria. No versículo 11, lá de Romanos, diz assim: e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. E finalizo dizendo o seguinte, Paulo mais adiante, Romanos capítulo 10, abra aí, por favor. Romanos 10, versículo 8 em diante. Porém, que se diz? Preste atenção, para você ainda que não se voltou para Cristo, não entregou sua vida a Jesus. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Está bem próximo de você que está me ouvindo. Você está ouvindo, você está lendo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então a palavra está bem perto de você. Esta é a palavra de Deus que temos para as nossas vidas nesta noite.
Talvez você nunca tenha ouvido isto, ou a mensagem do Evangelho. Mas talvez você não tenha crido porque ainda não foi mostrado uma parte das Escrituras. Mas uma coisa eu tenho certeza: se você crer no Senhor Jesus Cristo, você será selado com o Espírito Santo. Você, que é um ímpio, um pecador, um inimigo de Deus. Porque o que Cristo fez na cruz do Calvário, por mim e por você, ninguém, nem nada, poderá ser desfeito. Por isso, não se mantenha rebelde contra o Filho, para que a ira de Deus não permaneça sobre a sua vida e no dia do juízo você possa receber apenas a sentença. Deus enviou Cristo Jesus para morrer em nosso lugar e nos trazer grandiosa salvação. E assim como Jesus Cristo ressuscitou, venceu a morte, nós que confessamos a Ele como nosso Senhor e nosso Salvador, também iremos ressuscitar e teremos uma vida eterna para sempre com o nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos e que possamos sair daqui alegres por essa tão grande boa nova de salvação. Você está enfrentando problemas? Enquanto você viver aqui, vai enfrentar problemas. Você está doente? Virá enfermidade. Porque a Bíblia diz, como nós vimos hoje pela manhã, esse corpo que nós temos aqui é um corpo de humilhação. Nós vamos sofrer ainda algumas coisas até um dia para estarmos para sempre com o Senhor. Mas uma coisa eu tenho certeza: ninguém poderá desfazer a obra que Deus faz em nossas vidas por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa e grande e que deve ser a nossa única esperança: Jesus Cristo. A Ele a honra e a glória para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.